E aí galera do violão, Felício Júnior aqui, sejam muito bem-vindos à nossa série de exercícios para a mão direita. Nesse vídeo de introdução, eu vou falar sobre a didática e também sobre a simbologia que eu utilizo para facilitar o entendimento dos exercícios. Será um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que sei sobre esse assunto. Eu preparei um material muito bacana. Bom pessoal, a técnica da mão direita é um assunto extenso e dá pano para manga, né? Mas eu quero destacar aqui alguns pontos que eu considero essenciais, que são o posicionamento da mão direita, a precisão do toque e a clareza do som. A primeira parte tem a ver com o que fazer. Eu vou explicar e mostrar os exercícios. A segunda parte tem a ver com o como fazer. Eu vou sugerir reflexões e critérios que vão direcionar a execução do exercício. Para registrar os exercícios, eu não usei a partitura. Eu utilizei um tipo de notação que vai facilitar o seu trabalho. Para trazer uma dinâmica e o exercício ficar mais divertido, nós vamos usar duas progressões. Uma em Lá maior e outra em Lá menor. E a gente vai passar pelas principais funções dessas tonalidades. Tônica, subdominante e dominante. Para não tirar o foco da mão direita, os acordes são bem fáceis de fazer. Eu também utilizo cordas soltas e notas de tensão. E isso traz uma sonoridade bem interessante para cada fórmula que a gente executa. Os exercícios que eu vou passar são baseados em fórmulas que estabelecem a ordem de execução dos dedos polegar, indicador, médio e anelar. Cada dedo será representado por sua letra inicial. Então o toque realizado com o polegar vai ser representado pela letra P. O toque com o indicador representado pela letra I, o toque com o médio pela letra M e o toque realizado com o anelar representado pela letra A. Então P, I, M, A. Essas iniciais, colocadas em uma determinada ordem, compõem uma fórmula de execução. Essa fórmula é executada de acordo com a sequência dos toques indicados. Por questões didáticas, nos exercícios dessa série, o posicionamento dos dedos em relação às cordas vai ser sempre o mesmo. Então vamos combinar o seguinte: o dedo anelar vai tomar conta da primeira corda, o dedo médio vai tomar conta da segunda, o indicador da terceira e o polegar vai tomar conta dos bordões, ou seja, as cordas 4, 5 e 6. Isso aí vai depender do baixo do acorde. É claro que esse posicionamento pode variar, mas nós vamos falar dessas variações em outra oportunidade. Temos dois tipos de toque. O toque sucessivo, que é a execução de uma nota por vez, formando assim o arpejo do acorde. Na fórmula, os toques sucessivos são indicados simplesmente pela letra inicial. Por exemplo, se eu tenho uma fórmula P, A, M, I, então vai ser polegar, anelar, médio, indicador. Beleza? E temos também o toque simultâneo, que é a execução de duas ou mais notas ao mesmo tempo, formando assim um acorde. Na fórmula, o toque simultâneo será representado pelas letras iniciais, só que entre parênteses. Por exemplo, se eu tenho uma fórmula PI entre parênteses AMA, eu executo o toque simultâneo com o dedo polegar e indicador, e em seguida os toques sucessivos com anelar, médio, anelar. A fórmula PIMA entre parênteses e depois IMA, eu executo o toque simultâneo com os 4 dedos e em seguida os toques sucessivos com indicador, médio, anelar. Dando sequência aí à nossa primeira aula, eu não poderia deixar de falar sobre o posicionamento da mão direita. Eu não sei em que nível você está. Se você não conhece esse assunto, preste muita atenção nas orientações aqui. Se você já conhece, é sempre bom revisar. O posicionamento da mão direita tem influência direta na sua performance. Então a ideia aqui é posicionar de uma forma que os movimentos funcionem ao seu favor. Primeiro, eu vou falar sobre o posicionamento do violão em relação ao nosso corpo. O violão tem que estar estabilizado,
ele não pode ficar escapando ou balançando de um lado para o outro. Para isso não acontecer, o violão tem que ficar bem apoiado em pontos de contato que favorecem o equilíbrio. Então é isso que a gente vai ver agora. Temos duas formas de posicionar o violão. Uma mais utilizada na tradição clássica e a outra mais utilizada na tradição popular. Como isso é muito pessoal, eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu sugiro que você pesquise e experimente as duas formas e veja qual que você vai se adaptar melhor. Beleza? Na tradição do violão clássico, o instrumento é apoiado em 4 pontos de contato. A gente utiliza um equipamento para apoiar o pé e o violão é colocado na perna esquerda, sendo este, então, o primeiro ponto de contato. O segundo é essa parte aqui de trás do violão, apoiado na perna direita. O terceiro é o fundo do violão, apoiado no peito. E o quarto, o antebraço, aqui no aro do violão. O violão tem que ficar levemente inclinado, de forma que você consiga enxergar todas as cordas. Já na tradição popular, o violão é apoiado em 3 pontos de contato. O violão é colocado na perna direita, sendo esse o primeiro ponto de contato. O segundo é o fundo do violão apoiado no peito. E o terceiro, o antebraço, aqui no aro do violão. O braço do violão, ele fica um pouco inclinado para frente. O grau de inclinação aqui pode ser baseado na posição do antebraço e da mão esquerda. Por exemplo, você posiciona o antebraço esquerdo dessa forma. E aí você vai deslocar o braço do instrumento até que ele fique na direção da palma da mão. Naturalmente, nós vamos ter essa inclinação para frente. É importante também que o braço do violão fique levemente inclinado para cima. Isso favorece uma posição mais confortável do ombro esquerdo. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar agora o passo a passo para um posicionamento eficiente da mão direita. Primeiro, como eu já disse, você vai posicionar o antebraço aqui no aro do violão. Segundo, você vai relaxar a mão e flexionar naturalmente todas as articulações. O punho, o metacarpo e todas as falanges dos dedos. Terceiro, você vai descer de forma que o dedo anelar fique na direção da primeira corda. O dedo médio na direção da segunda e o indicador na direção da terceira. Depois que você fizer isso, você vai ajustar aqui o antebraço. Esse apoio é o ponto de equilíbrio entre o ombro e a mão. Então você tem que ir ajustando até ter essa sensação de equilíbrio. A ponta dos dedos deve formar um ângulo de mais ou menos 90 graus em relação às cordas. Os dedos, indicador, médio e anelar, devem ficar um pouquinho afastados um do outro. O polegar fica separado dos outros dedos e um pouco à frente, direcionado aos bordões. Beleza, agora a gente vai fazer um teste. Você vai apoiar o polegar na sexta corda e movimentar os outros dedos. Depois você vai apoiar os 3 dedos nas 3 primeiras cordas e movimentar o polegar. Você tem que sentir que os movimentos estão totalmente livres e bem articulados. Eu vou mostrar para vocês os erros mais comuns e que você deve evitar. Punho encostado no tampo do violão. Articulações travadas. Ângulo dos dedos desfavorável. Dedos colados um no outro. Polegar atrás ou na direção dos dedos. Ele tem que ficar sempre à frente. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a posição da mão esquerda. E para isso, eu vou passar para vocês uma dica bem prática que vai te ajudar a resolver os problemas de posicionamento da mão esquerda. Você vai utilizar um lápis e segurá-lo dessa forma. Quando você segura o lápis dessa forma, os dedos ficam alinhados e você utiliza todas as articulações da mão. Isso é justamente o que a gente precisa para posicionar a mão aqui
no braço do violão. Então eu vou repetir, ó. Segura o lápis dessa forma. Depois você vai retirar o lápis e manter a forma, trazendo a mão aqui para o braço do instrumento. Repare que fica uma distância entre a madeira e a palma da mão. Isso é importante. Ao pressionar a corda, o ideal é que você utilize a pontinha do dedo, certo? Posicionada aqui no final da casa, rente ao traste. Essa dica serve para te ajudar a posicionar a mão, tanto para executar melodias, como para executar os acordes. Beleza? Então é isso aí. Então você vê que é preciso todo um planejamento. A sua desenvoltura vai depender muito disso. Sem esse planejamento, é muito provável que você crie maus hábitos que vão prejudicar a sua execução. Mas não tem erro, pessoal. É só seguir aí esse passo a passo e buscar o tempo todo essa sensação de equilíbrio e de desimpedimento das articulações. Esses fatores são determinantes para que os movimentos sejam precisos e a execução fluente. Antes de explicar o primeiro exercício, eu vou passar para vocês uma progressão de acordes em Lá maior. Então é muito importante que você aprenda e memorize essa progressão, beleza? Lá maior nessa posição. Tirando o dedo 3, temos o Lá com nona. Descendo o dedo 2, Lá com sétima. Movimentando o dedo 2 para a casa da frente, temos o Lá com sétima e quarta suspensa. Depois, Ré com nona montado aqui na casa 7. Tirando o dedo 3, Ré com sexta e nona. Agora, o Lá maior aqui na posição da casa 5. Tirando o dedo 1, temos o Lá com nona. Depois temos o acorde Mi maior, formado aqui na casa 9. E em seguida, nós vamos fazer movimentos descendentes a cada um tom. E aí nós temos Mi com sétima e nona, Mi com 13ª bemol, Mi com sétima e 11ª aumentada. E retornamos ao Lá. Então agora eu vou fazer a progressão completa. Vamos começar com um exercício bem simples. A fórmula desse exercício é composta por 4 toques sucessivos, que são exatamente o arpejo do acorde. Está aí na tela o quadro com variações dessa fórmula. E eu vou demonstrar passo a passo duas delas, a fórmula 1.1 e 1.2. A fórmula 1.1 é essa que eu acabei de mostrar. Ela tem o toque do polegar, em seguida indicador, médio, anelar. Agora eu vou executar a fórmula em colcheias, ou seja, 2 notas por tempo. A fórmula 1.2, temos primeiro o toque do polegar, seguido de médio, indicador, anelar. Então agora eu vou aplicar essa fórmula nos acordes da progressão em Lá maior que a gente aprendeu.
Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer algumas sugestões para sua prática diária. Organize sua rotina, determine um horário para você estudar e pratique 3 fórmulas durante o mesmo período de tempo. Por exemplo, se você separar 30 minutos para o estudo, estude cada uma durante 10 minutos. O segredo é fazer todo dia, pessoal. Como já dizia Aristóteles, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Nesse exercício a gente vai usar a progressão em Lá menor, que eu vou passar para vocês aqui agora. Então, o Lá menor nessa posição, Lá menor com nona, Lá com sétima, Lá com sétima e quarta suspensa, Ré menor com nona, Ré menor com sexta e nona, Lá menor agora nessa posição, Lá menor com nona. Depois nós temos o acorde Mi com sétima e nona bemol, aqui formado na casa 9. E em seguida nós vamos fazer movimentos descendentes a cada um tom e meio. E aí nós temos Mi com sétima e nona bemol, novamente, Mi com sétima e Mi maior. A fórmula desse exercício é composta por 6 toques. Primeiro tocamos o acorde, e depois o arpejo com 5 notas. Então temos aí na tela o quadro com variações dessa forma. E agora eu vou demonstrar passo a passo 2 delas. A fórmula 2.1, temos o toque simultâneo utilizando os 4 dedos e em seguida 5 toques sucessivos, que no caso vai ser indicador, médio, anelar, médio, indicador. Considerando um compasso 2/4, essa fórmula é executada em tercinas, ou seja, 3 notas por tempo. A fórmula 2.2, temos o toque simultâneo com os 4 dedos, e em seguida os toques sucessivos com médio, indicador, anelar, médio, indicador. Então agora eu vou aplicar essa fórmula nos acordes da progressão em Lá menor que a gente aprendeu. Neymar! Neymar! E aí, pessoal, beleza? Eu vou falar sobre algo muito importante, a precisão do toque. Quando a gente fala em precisão, você tem que pensar em 2 coisas. Na precisão em relação ao movimento do dedo e a precisão em relação ao tempo que essa ação acontece. Ou seja, seu dedo tem que chegar no lugar certo, no momento certo. O lugar certo é a nota que você quer tocar. Ela é o seu alvo. Para chegar nessa nota, o dedo percorre uma trajetória, certo?
Nessa trajetória, o movimento deve ser reduzido e direcionado. Então, o lance é você fazer um movimento curto e evitar movimentações desnecessárias. Uma das coisas que atrapalha a precisão do toque é esse movimento excessivo da mão ou do antebraço junto com as articulações. Por quê? Porque esses movimentos eles interferem na estabilidade da mão e no direcionamento aqui dos dedos em relação às cordas. Eu vou usar aqui de novo uma analogia. Imagine que você quer acertar um alvo com arco e flecha. A chance de você acertar vai depender muito da distância do alvo e da sua estabilidade. E você não vai conseguir atingir o alvo se por alguma razão você perde a estabilidade na hora da mira. Aí você vai errar. A precisão do toque é algo que todo violonista que se preze tem que aprimorar. Uma coisa é certa, quanto mais consciência dessa relação mão, espaço, instrumento você tiver, mais rápido você vai resolver esse tipo de problema. A dica que eu vou passar agora vai te ajudar muito nisso. Basicamente, nós temos dois tipos de toque, que é o toque sem apoio, que é quando após você atacar a corda, o dedo volta para a posição natural. E o toque com apoio, que é quando após atacar a corda, o dedo apoia na corda seguinte. Nesse exercício, a gente vai usar o toque sem apoio. Primeiro, porque a gente aproveita esse trabalho de ida e volta do dedo. E segundo, porque a gente não interrompe o som da corda seguinte. Ele deve continuar soando. A ideia aqui é você adquirir uma postura que mantenha sua mão próximo das cordas. E assim você economiza tempo e energia. Para isso, você vai fazer o seguinte. Antes de tocar, você vai olhar bem para sua mão para que essa aproximação seja exata. Depois, os dedos entram em contato com a corda um instante antes do toque. Cuidado, o contato com a corda deve ser feito com a ponta do dedo, com a pele, e não com a unha. Senão vai acontecer esses ruídos aqui, ó. Em seguida, a gente realiza o toque. E por último, o afastamento, que deve ser o mínimo possível. Então fica aproximação, contato, toque, afastamento. Aproximação, contato, toque, afastamento. Uma coisa muito importante é observar com atenção o ângulo dos dedos em relação às cordas. No início, você tem que manter esse olhar fixo na mão e observar tudo que está acontecendo. Agora eu vou tentar demonstrar esses movimentos utilizando uma das fórmulas. Esse breve contato com as cordas antes do toque acaba interrompendo o som por uma fração de segundos. Mas ao fazer isso, você vai ter a noção exata do espaço que a mão ocupa e da direção dos dedos. Ou seja, vai te proporcionar uma consciência muito maior do movimento. Consequentemente, você vai ter muito mais segurança na hora do toque. Então a gente acaba perdendo um pouco do timbre e dos harmônicos, mas em compensação, a gente ganha muito em precisão e densidade sonora. Com a prática, essa interrupção fica quase imperceptível, então vale muito a pena. Os grandes mestres do violão utilizam esse macete. Vai por mim. É isso aí, pessoal. Beleza? Agora eu quero reforçar aqui a importância da prática diária. Para um desenvolvimento satisfatório, é preciso que você organize a sua rotina, determine um período para estudar esse assunto e pratique 3 fórmulas durante o mesmo período de tempo. Mas tem que ser todo dia. Deixo como reflexão a frase de Jim Rohn: a motivação é o que faz você começar e o hábito é o que faz você continuar.